Se você deixar para resolver a moradia perto do começo das aulas, ou você vai pagar muito caro por isso, ou você nem vai encontrar um lugar para morar. Nesse vídeo a gente vai te dar dicas muito valiosas, específicas para a USP, mas também servem para outras faculdades, caso você vá morar perto da faculdade, se você mora longe da faculdade que você passou. Bem-vindos ao Dois Físicos e um Vetor. Eu sou um físico. E eu sou outro. Esse aqui é o vetor. Se você clicou nesse vídeo, quer dizer que você está procurando um lugar onde morar para estudar na USP. A gente separou 4 dicas baseadas na nossa experiência de 7 anos de USP, né? 5 anos de graduação, mais 2 anos de mestrado e um bônus no final para você. Bom, começando, essa aqui é a primeira dica, é a dica mais valiosa que a gente tem, que é a melhor de todas, que é o seguinte: aqui tá o mapa da USP, tá vendo esse pontinho aqui, bem pequenininho aqui, ó, bem nesse cantinho aqui? Então, aqui é a melhor região para você morar, aqui da USP, é o melhor lugar mais barato, o melhor lugar mais cômodo, nossa, é perfeito. Esse lugar aqui, ele é onde fica o like, então deixa seu like aí, se inscreva no canal, você vai morar no melhor lugar que tem aqui, que é no nosso coração, que você deu o like. Brincadeiras à parte, vamos começar aqui. Aliás, antes de começar a primeira dica aqui, para organizar, a gente vai separar em 5 tipos de moradias. Que é o seguinte: kitnet, pensionato, república, dividir um apartamento e morar na moradia estudantil. No caso da USP é o CRUSP. Tirando o CRUSP, né, você encontra muito disso no marketplace do Facebook. Eu acho que é um dos melhores lugares para você poder procurar. Tem o LX, tem o Quinto Andar, mas eu acho que o melhor mesmo é o marketplace, porque nesses outros lugares, pelo que eu vi, é só imobiliárias que você consegue entrar em contato, e no marketplace você tem tanto gente dividindo o quarto quanto kitnets diferentes do que é divulgado por imobiliários, por exemplo. Às vezes é uma pessoa que comprou um lugar e fez tipo uma kitnet e tá alugando. Pensionatos também. Você pode sair por aí olhando, procurando placas na rua, mas geralmente isso é de imobiliárias, né? Mas no marketplace você vai encontrar muita coisa mesmo, de verdade. Só que você vai encontrar muita coisa boa, muita coisa ruim. E aqui a gente pode te dar dica para te ajudar nessa busca aí. Bom, mas vamos lá. A primeira dica é uma dica óbvia que muita gente ignora, mas é você pesquisar, sair perguntando para os outros, principalmente para veteranos, pessoas que já viveram por isso. Então não tenha medo de perguntar para as pessoas, de trocar uma ideia. Geralmente as faculdades da USP, eles têm um grupo no Facebook, pelo menos na física a gente tem um grupo de bichos, que no caso são ingressantes, né, é a forma que a gente chama os calouros. Se você procurar bichos e FUSP no Facebook, você vai encontrar esse grupo. Ali tem algumas informações, tem outras pessoas, veteranos. Você pode perguntar por ali. Se não me engano, ali deve ter um grupo do WhatsApp, onde vão ter a galera interessante, né? Os calouros vão entrar e tem alguns veteranos lá também, você pode perguntar. Então, a primeira dica é isso: você perguntar pra galera, você sair trocando ideia, não fique acanhado com isso, pergunte mesmo. Nesse vídeo também é esse espaço, pergunte aí nos comentários, vá no nosso Instagram, que é esse aqui embaixo. Pode perguntar pra gente. Quando você pergunta pra alguém como funciona alguma coisa, você entende a experiência da pessoa, sem precisar ter que viver os perrengues também que ela viveu, né? É lógico, se você vai e faz tudo sozinho, você vai ter aquela experiência também, mas se você pergunta, se você aprende pela experiência do outro, seu aprendizado vai ser muito mais rápido, né? Então você vai aprender a que funciona e o que não funciona de uma forma muito mais rápida. Outra coisa também é que tem alguns apps, alguns aplicativos da USP mesmo, que vão te ajudar muito nesse processo de ingressar na faculdade. E se você entrar na Play Store e procurar por USP, vai aparecer vários aplicativos. Tem o Guia USP, tem o Cardápio USP, se não me engano, tem o da Biblioteca, enfim, tem vários aí. Esse Guia USP é um dos principais, eu acho. Nele você encontra as portarias que tem na USP. É basicamente um GPS, só que com as localizações das coisas importantes, tipo portarias da USP, ônibus, mostra a localização dos ônibus. Às vezes isso não funciona muito bem, eu prefiro usar muitas vezes o Google Maps, mas é um aplicativo muito bom para quem tá entrando, né? Enfim, tem o aplicativo, se não me engano, também da rede de Wi-Fi da USP, que é o EduRoam. Bom, a segunda dica é sobre a localização. O Butantã é uma região muito grande, e a USP também, ela é gigantesca, não é à toa que é chamada de cidade universitária, porque parece uma cidade mesmo. E a USP, ela tem vários portões, ela tem os portões principais, que são chamados de P1, P2, P3, mas tem os portões de pedestre
Então, tipo, Vila Indiana, por exemplo. Enfim, é perto desses lugares que você vai querer morar. Inclusive, nesse aplicativo Guia USP ali, aparecem esses portões, essas portarias da USP, e ele pode te ajudar bastante nisso. Mas lembre que a questão de localidade desses lugares para moradia é tipo um lençol curto. Então, você sempre vai estar perdendo em alguma coisa. Então, você pode achar um lugar que tem uma localização boa, perto de mercado, de padaria, de academia, mas que o preço é muito alto ou o lugar é barato, só que é um muquifo, é muito zoado. Você sempre vai estar perdendo em alguma coisa. Então, você tem que saber o que você quer priorizar ali. Então, se você tem disposição para gastar mais dinheiro, pega um legal, mas se você, assim como eu e o Giovanni, não tem muito dinheiro para poder gastar, então você vai ter que escolher um lugar um pouco mais em conta e optar por perder um pouco da localização, ou perder um pouco da comodidade, ou perder um pouco da segurança, por exemplo, enfim. Bom, eu já morei em vários lugares aí na região do Butantã. A região que eu acho que eu mais gostei em questão de localização, de acesso, foi ali mais perto do metrô Butantã. Eu morei ali num pensionato. Um pensionato, ele é basicamente uma casa grande com vários quartos e vários banheiros. Geralmente você tem um quarto individual que é só seu ali, você tem sua chave, você abre o seu quarto, deixa o jeito que você quiser. Só que você tem vários banheiros e esses banheiros são compartilhados entre as pessoas. Áreas comuns como cozinha também, sala, enfim. Costuma ser mais barato do que uma kitnet, por exemplo, mas você perde essa questão dessa privacidade. Nesses pensionatos tem quartos que tem banheiro juntos, só que é tipo uma suíte. Só que esses quartos são mais caros, né, do que os quartos que o banheiro é compartilhado. Enfim, esses lugares são mais legais para você que não quer gastar tanto, né? Então são opções um pouco mais baratas do que o kitnet, por exemplo. Eu morei num pensionato ali perto do metrô Butantã, a região é muito boa, tem vários mercados, tem academia ali perto, tem muito ônibus, você consegue ir para qualquer lugar de São Paulo por aí, é muito bom. Fora também que eu tava a 10 minutos a pé do metrô Butantã, então o metrô Butantã você vai para qualquer lugar de São Paulo também por metrô, mas ali no metrô Butantã, na estação de metrô, você tem também uma estação de ônibus, são duas estações de ônibus ali, enfim, mas uma delas é a estação de ônibus que fica todos os ônibus da USP. Então, são os ônibus que vão para dentro da USP, inclusive para os estudantes, seja de graduação, de mestrado ou de doutorado, os ônibus eles são gratuitos. Você ganha um cartãozinho, que é o cartão que a gente chama de BUSP, né? O busão USP. E com esse cartão, você passa nesse ônibus e sai de graça. E você consegue andar pela USP toda, são vários ônibus. Olhando no aplicativo, inclusive, do Guia USP, você vai ver que são 5 ônibus, cada um ali identificado com seus números. Dependendo para onde você vai, é melhor pegar um determinado ônibus ou outro. Enfim, no caso, se você, por exemplo, está saindo ali do metrô Butantã e está indo para Física, um dos melhores ônibus para você pegar é o 8084 e o 8082. Bom, esse mapinha aí que a gente mostrou são as rotas desses ônibus, né? Você consegue encontrar esse mapa pesquisando no Google mesmo, ônibus USP, já vai aparecer esse mapa logo de cara, por exemplo. Enfim, isso vai ajudar bastante. Eu acho que no Guia USP também tem um pouco disso. Embora a localização daquele lugar fosse muito bom, o que eu perdi ali era essa questão da privacidade, que eu tinha que dividir o banheiro, né? Ali, dia sim, dia não, tinha uma pessoa que era contratada para ir lá limpar os banheiros e as áreas comuns, só que mesmo assim tinha dia que não tava legal o banheiro, enfim. E fora que às vezes você quer usar o banheiro, né, na hora que você quer e o banheiro tá ocupado, ou todos os banheiros estão ocupados, enfim. Tem essa questão também de que se você é uma pessoa mais introvertida, você não quer ver gente, esses lugares, infelizmente, você vai entrar, às vezes você vê alguém pelo corredor, enfim, é isso. Outro lugar também que eu já morei foi ali perto do Portão 3 da USP. Foi o primeiro lugar que eu morei, foi em 2019, morei ali. Durante a graduação ainda, no meu primeiro ano, foi um ano ali morando nessa kitnet. É perto do Portão 3 da USP e era 10 minutos a pé, talvez um pouquinho menos, 10 minutos a pé, até o ponto de ônibus dentro da USP. Que aí você pega um ônibus para poder rodar lá dentro e ir para Física, no meu caso. E como era uma kitnet, né? Kitnet é tipo um quarto grande, assim, um quarto bem grande, que você tem acoplado com uma cozinha, tem uma geladeira dentro desse quarto, tem um fogão, tem uma pia e um banheiro junto. Então é uma casa completa reduzida num quarto, tudo que um estudante precisa. E tá tudo ali dentro. Foi um dos melhores lugares que eu morei, assim, em questão de comodidade. Mas naquela região ali, o problema era que, primeiro, morar na kitnet
kitnet é bem mais caro, porque você tá pegando um quarto só seu ali, então geralmente é mais caro que morar num pensionato ou em uma república, enfim. E também a região do P3 também é uma região um pouco complicada, porque não tem muito mercado por ali, pelo menos naquela época não tinha muito mercado. Atualmente acho que também não tem muito comércio ali na região, então não tinha muito mercado muito próximo, assim, não tinha que andar um pouquinho, não tinha muita padaria ali perto também, tinha restaurantes ali perto, mas eu geralmente almoçava dentro da USP mesmo, os bandejões pagava R$2, e aí eu podia almoçar e jantar lá, né, cada refeição era R$2, enfim. Essa questão do comércio era chata, porque era mais longe, eu tinha que pegar ônibus para poder ir no mercado, por exemplo, mas outra questão também é a questão da segurança, por exemplo, o Henrique mesmo, ele já foi assaltado ali naquela região. É uma história trágica e cômica ao mesmo tempo, porque ele foi abordado por dois caras numa moto naquele dia, só que aquele dia foi um dia muito ruim para ele, porque ele tinha feito uma prova recentemente de uma disciplina da USP no primeiro semestre. Era uma disciplina que estava bem difícil de passar, inclusive eu acho que sei lá, 20% da turma passou naquela disciplina logo no primeiro semestre. A gente tem um vídeo no canal falando um pouco mais sobre isso, e naquele dia ele foi cobrar o professor sobre a prova substitutiva que ele tinha feito para substituir a nota da última prova que ele tinha feito, a prova 3. Ele foi falar com o professor, ele precisava de meio ponto para conseguir passar. Não era nem meio ponto, era 0,01 ponto. Ele precisava de tipo, assim, uma fração muito pequena de pontos para ele conseguir passar, e o professor não queria. E ele sabia que ele tinha estudado muito bem para aquela prova. Ele sabia que tinha feito bem algumas questões e que alguns pontos foram tirados de uma forma meio injusta. Então, ele foi lá cobrar o professor, ele ficou um tempão lá tentando trocar ideia com o professor, conversar com ele, e ele conseguiu, depois de muita insistência, conseguiu os pontinhos que ele precisava, ele conseguiu passar, e pra você ver como que a alegria de pobre dura pouco, ele tava saindo da USP e indo em direção à kitnet dele, que ele morava ali naquela região também, no P3, e aí ele foi abordado por dois caras numa moto. Ele tava tão eufórico aquele dia que ele reagiu àquele assalto ali, ele foi pra cima dos caras assim. Eles assustaram e o Henrique saiu correndo e conseguiu entrar dentro da kitnet dele. Eu acho que os caras não deviam estar armados, né? Mas, enfim, reagir é sempre perigoso, né? Mas essa questão de segurança pega um pouco ali na questão do P3, porque eu já ouvi casos como esse do Henrique, de pessoas que já sofreram tentativa de assalto ou já foram assaltadas ali naquela região. E na Vila Indiana também, que é um dos lugares também bem interessantes de se morar ali ao redor do Butantã. Também já ouvi muitos casos de pessoas que foram assaltadas ali na região. Sobre a região do P1, do Portão 1 da USP, eu nunca ouvi falar de algo assim, embora pode ter acontecido alguns casos, mas eu nunca ouvi falar. Ali parece ser uma região um pouco mais segura, enfim. Mas você tem aquilo, né? Você tem uma região que é um pouco mais barata, como o P3 ou a Vila Indiana, só que ali pode ser um pouco mais inseguro, né? Pode ser um pouco mais perigoso essa questão de assalto. Mas tem a região do P1 que parece ser um pouco mais segura, mas também é muito mais caro de se morar. E tem, aliás, também é uma região muito mais cara de se morar, mas também você tem muito mais comércios ali, é tipo um centro, né, de uma cidade, sabe? Parece um centro do bairro ali, tem muitos comércios, tem muitas lojas ali, então é bem interessante. Só que tem a questão do preço, enfim. Vila Indiana também é um lugar que tem muitos comércios ali, é bem interessante. É um lugar um pouco mais barato também de se morar. Mas tem essa questão da segurança, então você, como eu falei, é um lençol curto, né? Bom, a terceira dica aqui é sobre a comodidade. Você pode morar em diferentes tipos de moradias e elas são muito diferentes. Por exemplo, a kitnet, um pensionato, dividir um apartamento com alguém, morar numa república, morar no CRUSP, que é a moradia da USP, né? Enfim, a gente vai falar um pouco mais do CRUSP depois, mas o CRUSP, ele, só esclarecendo aqui, ele é a moradia da USP. Você passa por um processo socioeconômico para você poder entrar ali, é pelo processo chamado PAPF, e o Giovanni tem um pouco mais de experiência sobre isso, ele vai falar aqui sobre isso. E bom, pessoal, é como o Gabriel disse, eu tenho uma certa experiência com o PAPF, isso porque durante um dado momento da minha graduação, eu necessitei de um auxílio financeiro para moradia, e aí eu fiz todo o processo e eu vou comentar um pouco aqui de como funciona, né, esse processo seletivo do PAPF para vocês. E eu vou comentar por cima usando a versão do último edital que saiu do PAPF, que foi o edital deste ano, então vocês vão ter informações super atualizadas aqui. Então, bora lá, dá uma olhada. Bom, pessoal, o PAPF, que é o Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil, ele oferece condições para moradia ao redor da USP
para estudantes de graduação e pós-graduação. Como vocês podem ver aqui, nós temos 2 tipos de auxílios. Nós temos o auxílio financeiro integral e também temos a vaga em moradia estudantil, que é na vaga no CRUSP, somando a um auxílio financeiro parcial. O valor do auxílio financeiro integral é do valor de R$ 850 neste ano, enquanto o valor desse auxílio financeiro parcial é no valor de R$ 320. É muito mais difícil você conseguir a vaga em moradia estudantil do que o auxílio financeiro integral. Eles fazem um ranking de alunos que realmente necessitam desse auxílio permanência. Caso esses estudantes que queiram esse tipo de auxílio não consigam se ranquear bem, eles são beneficiados, muito provavelmente, com o auxílio financeiro integral. Então, você, primeiro, durante a inscrição, indica a sua preferência. Por exemplo, eu vou colocar aqui auxílio financeiro integral e coloco para continuar. E aí, você precisa preencher um grande formulário, um grande questionário socioeconômico, enviar todos os seus documentos, escrever uma carta de justificativa, enfim. Depois que você resolver tudo isso daqui que tem aqui para você fazer, você vai aguardar o resultado e aí a classificação vai dizer se você foi contemplado ou não com esses benefícios. Mas você deve estar se perguntando, o que é avaliado, né, nessa classificação? Bom, basicamente, eles consideram principalmente qual que é a renda familiar bruta per capita da sua família, de modo que essa renda ela não ultrapasse de 1,5 salário mínimo por pessoa. No entanto, tem outros critérios que fazem com que, né, essa classificação seja multifatorial, como, por exemplo, indicadores como a sua escolaridade, como condições de moradia, transporte, que é um dos mais importantes, porque caso você more longe da faculdade, isso conta bastante, porque você vai realmente necessitar de morar em algum lugar, de pagar um aluguel, para poder se manter estudando na faculdade. Então, eles priorizam quem mora longe em relação a quem mora ali mais perto e tem um acesso mais fácil à USP. Eles usam basicamente esses requisitos, enfim, então é uma análise bem completa, feita, né, de modo para garantir que o dinheiro público chegue a realmente quem mais precisa. Agora, pessoal, voltem lá com o Gabriel. Eu, por exemplo, eu morei quase em todos esses lugares, menos no CRUSP. Eu também nunca dividi um apartamento com alguém, mas eu já peguei um lugar para morar, numa casa ali na região perto do metrô Butantã. Eu achei uma casa um preço bom, era mais barato que uma kitnet. Era uma casa pequena, a ideia seria morar sozinho ali, mas ali pra dividir seria tipo a ideia de morar num apartamento que você divide com alguém. Então basta você garimpar que você encontra em alguns lugares assim baratos. Mas enfim, né, kitnet foi um dos lugares mais confortáveis de se morar, mas foi o lugar mais caro que eu já morei. A República foi o lugar mais barato que eu já morei. Eu paguei uma faixa de R$320 de aluguel, mais algumas outras contas, como conta de água, conta de luz. Eu sei que dava no máximo ali uns R$500 por mês, então foi um lugar muito barato. Mas assim como você dividir um apartamento com alguém, você tem essa questão da convivência, né? Então se você não deu sorte de cair com pessoas que são organizadas, que se organizam na limpeza, no caso na República a gente tinha uma escala de limpeza, por exemplo, para você ter uma ideia. Mas se você cai com pessoas que são desorganizadas, que não cumprem suas escalas de limpeza, você vai estar em maus lençóis. O pensionato e o CRUSP são lugares tensos de se morar, porque, por exemplo, o CRUSP, você depende de ser aprovado pelo processo seletivo do PAPF, e você ser aprovado no processo seletivo do PAPF não necessariamente significa que você vai conseguir um lugar ali no CRUSP, porque você, uma vez aprovado, você precisa ir procurar um apartamento vago. Então você pode ir saindo batendo de porta em porta ou encontrar, por exemplo, pessoas que estão anunciando que tem uma vaga no seu apartamento ali pelo WhatsApp, por exemplo. Enfim, e são apartamentos mesmo, porque o CRUSP, eles são 8 blocos de apartamentos ali ao redor da USP, vai do A até o G. O A até o G são 7 letras, mas aí tem o A1, que é um bloco diferente. Todos os blocos, eles têm apartamentos, tem vários apartamentos lá dentro, e cada apartamento tem 3 vagas, 3 quartos lá dentro, são quartos individuais. Só o bloco A1 que tem um número um pouco maior de quartos. São 5 ou 6 quartos lá dentro desse bloco A1, em cada apartamento. E no CRUSP você tem esses 3 quartos individuais, mas você tem uma cozinha que você compartilha com os seus colegas ali,
esses 3 colegas, tem o lavabo e tem o banheiro com o chuveiro. Não é um banheiro com a privada e o chuveiro, não, é separado. Um banheiro só da privada e um só do chuveiro. E todos os móveis, aí você tem que, os estudantes, né, os moradores que têm que arcar com todos os móveis que são dentro do apartamento. Então não tem geladeira, não tem máquina de lavar, não tem fogão, você tem que arranjar, exceto no quarto. No quarto você tem o guarda-roupa, tem a cama, tem uma escrivaninha que a USP fornece ali. E a condição de cada apartamento, cada bloco varia muito, porque a infraestrutura do CRUSP não está muito legal, porque a USP tem feito algumas reformas, mas mesmo assim tem alguns lugares que os apartamentos estão bem feios ou não está tão funcional. Então varia muito de apartamento para apartamento. Tem apartamentos que estão mais ok, tem outros que não. Então vai muito da sorte, basicamente. E no pensionato, tem alguns pensionatos que você divide o quarto, mas nesse que eu morei, o quarto era meu ali, só que era um quarto muito pequeno, as paredes eram de drywall, eu consegui ouvir a vizinha de trás reclamando. E na primeira semana que eu fiquei ali, foi uma semana com muito calor e eu não tava com o meu ventilador, então eu passei, nossa, aquela semana não dormi bem nenhum dia, porque eu dormia suando, foi horrível. E tem essa questão das áreas comuns, né, que são compartilhadas, então geladeira, compartilhar geladeira é muito intenso, assim. Tinha 2 geladeiras lá, só que aí às vezes você ficava meio com receio de deixar alguma coisa ali dentro, alguém pegar, enfim, tinha câmera lá, mas mesmo assim você fica meio assim, às vezes você também assim, não queria cozinhar alguma coisa ali na cozinha, tinha essa questão de, às vezes o fogão tava sujo porque alguém cozinhou, não limpou, são coisas bem chatas. Bom, a quarta dica é sobre o custo de moradia, o custo de vida nesses diferentes lugares, né? Então, os valores que eu paguei, né, mostrando da minha experiência, né, que eu paguei em kitnet, no pensionato, na República, então todos aqui, inclusive os lugares que eu aluguei a casa, né, então a casa que eu aluguei também tá aqui. A kitnet eu pagava R$1.000 de aluguel, só que tava tudo incluso lá, água, internet, luz. No pensionato também é o mesmo esquema, só pagava o aluguel, tava tudo incluso ali, era R$950. Na casa que eu aluguei também era, acho que R$900 que eu tava pagando de aluguel, só que aí eu tinha que arcar com a água, com a luz, com a internet. Isso foi um tempo muito breve que eu morei ali, porque eu aluguei e logo já veio a pandemia, enfim. E a República eu pagava em torno de 320 de aluguel, mais outras contas, dava tudo ali uns R$500, né? Que aí dava a conta de água, de luz, tinha as compras da casa, porque a gente comprava um saco de arroz, por exemplo, para dividir entre as pessoas da casa, entre outras coisas assim também. Então você tinha aquelas contas comuns, produtos de limpeza, por exemplo. Mas esses aqui são os valores que eu paguei. Aqui são os valores que a gente pesquisou, valores um pouco mais atuais para kitnet, para pensionato, para repúblicas e também valores de apartamento também aqui. Você pode ver que o apartamento é muito mais caro que todos esses outros. E, enfim, no começo você sabe a noção do preço das coisas, mas você não tem noção, aliás, do custo das coisas, mas não do preço, né? Porque São Paulo é uma região muito cara de se morar. Eu sou de uma cidade do Vale do Paraíba, que é bem mais barato, então às vezes se você vem de uma região longe, você com certeza vai se assustar com o preço das coisas. Uma kitnet, um quarto pequeno, a cozinha ali, alguns móveis e um banheiro, naquela época era R$1.000, hoje em dia deve estar em torno de R$1.500. Se eu não me engano, o Giovanni alugou uma kitnet, a mesma que ele alugou no começo, mas agora recentemente, nos últimos semestres, ele estava em torno de uns R$1.300, R$1.400 num quartinho, um cubículo. Então, tipo, isso é tenso, essa questão do preço, né? Mas no começo é difícil você saber que tá muito caro, que tá barato. E sobre isso também tem as regiões que são um pouco mais caras e regiões que são um pouco mais baratas de se morar ao redor do Butantã, por exemplo. No P3, na Vila Indiana são regiões um pouco mais baratas, mas regiões como o P1 são regiões muito caras de se morar. Você encontra valores de aluguéis muito caros, kitnets muito caras. Se não é muito caro, pode ser um lugar que é muito zoado para se morar, então é aquilo, né? Fora que você pode morar em regiões um pouco mais longe ainda, por exemplo, ali pro lado do P3, você pode ir mais para dentro do bairro, morar um pouco mais longe, vai ser um pouco mais barato, mas aí você tem essa questão de morar longe também, então às vezes tem uma caminhada de 20 minutos, meia hora para chegar lá na USP, às vezes não compensa e às vezes também você tem a questão da insegurança, né? Então você tem mais tempo de caminhada numa região, no bairro que é um pouco mais inseguro, então é
difícil. Fora também a questão da topologia da cidade, porque ali a região tem muitos morros, então do lado do P3 é só uma pirambeira, assim, subindo, né? Conforme você vai entrando pro bairro, você vai subindo, até chegar ali na parte do Jardim Bom Figlioli, por exemplo, que é um pouco mais planinho ali, mas você tá numa região alta, para você ir pra USP, você tem que descer uma ladeira, se você vai voltar pra sua casa, você tem que subir uma ladeira, então é cansativo, às vezes ir de bike é meio chato, então, enfim. A dica bônus é o seguinte, a gente montou aqui uma planilha compartilhada com preços, localizações e contatos dos lugares, das imobiliárias, das pessoas que estão morando lá, que já moraram nesses lugares. São pessoas que estão contribuindo com isso, começar pela gente aqui, a gente colocou alguns lugares que a gente já morou, lugares que a gente já entrou em contato, colocando a localização, o preço de kitnets, de pensionatos, de repúblicas, de alguém que está querendo dividir um apartamento, enfim. E se você é um veterano que está assistindo esse vídeo aqui, por favor, dê uma força pra gente aqui, não só pra gente, canal aqui do Dois Fiscos do Vetor, mas pra galera que tá entrando agora, pros ingressantes, pros calouros, porque isso vai ajudar muito essa galera, não só a galera que é calouro, que tá entrando agora, mas também a galera que já tá aí no seu segundo ano e tá pensando em se mudar, isso vai ajudar todo mundo. Enfim, essa planilha tá aqui embaixo, tem um link aqui embaixo na descrição do canal, entra lá e dê uma olhada, entra lá e contribua. E, enfim, você escolher onde você vai morar ali ao redor da USP pode ser uma coisa que vai mudar de certa forma, tipo, a forma como que você vai viver a sua graduação. Se você mora num lugar muito longe, de um acesso mais chato, assim, pra chegar na USP, muitas vezes você não vai querer ir em alguns eventos, em aulas, nos dias que, por exemplo, tá chovendo muito, um dia que você não tá com muita vontade, isso vai te dificultar, porque você vai falar, pô, moro longe, vou ter que caminhar pra caramba pra chegar lá, enfim. Não só a sua graduação, né, isso pode impactar, mas o mestrado, o doutorado, enfim. Eu, por exemplo, teve uma época que eu tava morando um pouco longe da USP, era nesse pensionato, e era uma certa caminhada até a USP, porque eu tinha que caminhar uns 10 minutos para chegar no metrô Butantã e de lá pegar o ônibus que ia pra USP. Só que meio-dia tava uma fila gigantesca ali, então era bem chato. Eu tentava ir nos horários que não tinha menos fila, às vezes quando tava chovendo, eu falava, vou ficar aqui em casa estudando mesmo, e é isso aí. Mas enfim, pensa com carinho sobre essa questão, pesquise bastante, fale com as outras pessoas. Se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e fale também das suas experiências aqui embaixo, de lugares que você já morou, kitnet, pensionato, do CRUSP, o que você acha desses lugares, o que você achou desse vídeo. Isso pode ser muito importante para as pessoas que estão chegando aí. E é isso, galera. Até mais, até a próxima. Falou!